está mais com fome e sede da presença do Senhor. Pessoas que já não mais anseiam em dedicar algumas horas prostrado diante do Senhor, clamando somente pela presença, sem parar nada, apenas para sentir o perfume do Espírito Santo, apenas para ser tocado pelo Espírito Santo. Pessoas que já não mais têm o desejo de estar no colo do papai. Mas você sabe por que isso? Hoje as pessoas elas estão distraídas. E as distrações, o propósito da distração é justamente isso: tirar você do foco, tirar você do rumo, tirar a sua visão. O propósito da distração é justamente essa: abortar os planos que o Senhor tem para a sua vida. E muitas pessoas infelizmente estão morrendo porque elas estão distraídas. E nós, essa geração, ela não pode perder o tempo em ficar distraído. Amém. Mas nós precisamos ser atraídos pela presença. Nós precisamos buscar essa presença. Nós precisamos estar nessa presença. Sabe por quê? Porque hoje uma das armas mais poderosas que Satanás tem usado é justamente as distrações. E há muitas coisas para nos distrair. Há muitas coisas hoje que nós podemos perder o tempo e gastar o nosso tempo, coisas que não edificam a nossa vida, coisas que não traz informação dos céus. Nós precisamos parar de ficar gastando o nosso tempo com coisa que não gera vida. E em Juízes, no capítulo 13, ali vai falar de um homem que tinha uma palavra, um homem que tinha uma missão. E esse homem era Sansão. Esse homem tinha uma missão porque o povo de Israel ele estava sendo oprimido pelos os filisteus. E ele já é consagrado. Sansão, quando nasce, ele recebe uma consagração, nazireado. Ele não pode beber bebida alcoólica, ele não pode cortar o cabelo, ele não pode tocar em nada morto. E esse homem, ele operava muitas maravilhas, porque o Espírito de Deus vinha sobre ele. Mas este homem, assim como eu e você, nós temos algumas fragilidades, e por isso é muito importante nós termos alguém de confiança ao nosso lado, a qual nós podemos contar em oração. Deus não rejeita oração. Nós cantamos isso aqui essa noite. E quando você se sentir só, quando você se sentir fragilizado, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, confesse o seu pecado. E Sansão, já um homem usado por Deus, ele começa a cometer pequenos deslizes. Ele começa a se distrair com pequenas coisas. E este homem, ele mata um leão, ele rasga um leão, uma força sobrenatural. E passado algum tempo, ele volta ali naqueles restos mortais, e ali um enxame de abelha produziu um mel, e ele pega aquele mel, comete um pecado, porque ele tocou em algo morto, ele foi contaminado, ele começa uma vida de pecado ali. Ele se distraiu porque talvez ele estava com fome, se distraiu porque talvez ele não estava atento àquilo que Deus tinha para ele, se distraiu porque talvez ele tirou a visão dele daquilo que era para ele estar olhando, que é o Senhor Jesus, e ele começa a olhar para o seu próprio inimigo, e ele diz: eu vou comer, porque eu estou com fome. E quantos de nós hoje pecamos, porque simplesmente nós dizemos assim: eu vou fazer porque eu quero, eu sou dono de mim, eu vou fazer porque está todo mundo fazendo.
Mas o normal para o mundo não é normal para nós. Nós não somos deste mundo. Nós precisamos estar cheios do que é celestial. Nós precisamos nos preocupar com o que a palavra diz que nós podemos fazer. E se a palavra diz que nós não podemos fazer, nós não podemos fazer. Amém. E a palavra de Deus, ela não tem um meio termo. Ou você obedece ou você desobedece. E Sansão, ele começa a pecar. Ele cometeu esse primeiro deslize, mas mesmo assim depois, ele com uma queixada de jumento, ele mata 1000 homens. E sabe o que eu aprendo isso, pastor Ivarim? Que muitas vezes, mesmo a gente caindo, o Senhor ainda nos usa. Sabe por quê? Porque Ele quer uma voz que clama no deserto. Ele quer uma voz que anuncia a palavra. Mesmo às vezes a gente falhando, o Senhor ainda está disponível para nos usar. Sabe por quê? Porque esse não é o fim. O Senhor não desiste de nós. E Sansão, ele não para por ali. Ele tem essa grande vitória, uma vitória, uau! Mata 1000 homens com um pedaço de osso, irmãos. Isso é algo sobrenatural. Porém, ele chega até Gaza. E ali ele se prostitui. Ele tem uma relação sexual com uma prostituta. E eu começo a observar essa situação que um pecado chama o outro. Um pecado chama o outro. Ele se distraiu. Ele olhou para algo. Ele deixou de olhar para o propósito que ele tinha. E aí ele começa a se distrair com as coisas. E de repente ele se vê em meio a um emaranhado de pecado. Ele se vê rodeado de pecado. Ali ele se prostitui, mais um pecado, mais uma fragilidade. Porém, mesmo assim, o Senhor ainda estava com ele. O Senhor ainda estava com ele. Porém, Sansão, ele não para de brincar com o propósito dele. Irmãos, não é mais tempo de brincar com aquilo que Deus nos chamou. Amém. Nós precisamos levar a sério o nosso propósito, o nosso chamado. Nós precisamos levar a sério, porque o Senhor, ele está voltando. E ele anseia por uma igreja preparada, por uma noiva preparada. Uma noiva madura, uma noiva que não está contaminada, uma noiva que não está distraída, mas uma noiva que está atraída pela presença do Espírito Santo. Glória a Deus. E nós precisamos nos preparar, porque os dias são maus. Nós não podemos estar distraídos assim como Sansão. E Sansão, depois de se prostituir, ele olha para uma outra mulher filisteia, povo inimigo. A missão dele era libertar o povo de Israel dos filisteus, não se envolver com os filisteus. E muitas vezes nós brincamos com o pecado. Muitas vezes a gente olha, não, isso aqui nem tem ninguém vendo, não. Eu vou dar uma olhadinha, eu vou dar uma acessadinha, eu vou falar mal, eu vou mentir. Mas o Senhor, Ele vê todas as coisas. Amém. E o nosso pecado, a nossa distração, ela tem uma consequência. Cada vez que a gente vai se distraindo, a gente vai se distanciando da presença do Senhor. E todas as vezes que a gente vai se distraindo, a gente deixa de ouvir a voz do Senhor. A gente deixa de ser guiado pelo Senhor. A gente começa a ser guiado pelos nossos próprios desejos, pela nossa carnalidade. As distrações, ela tem esse poder de cegar você. Aleluia. E Sansão, ele começa a brincar com o pecado, ao ponto de começar a falar alguns enigmas, brincar ali com Dalila. Se você me amarrar com a corda nova, você vai conseguir. E ele está arrebentado. Se você agora trançar o meu cabelo, e vai. Mas de repente,
ele se prostra no colo de Dalila e revela o seu segredo. Ali, Sansão assinou a sua sentença de morte. Sabe por quê? Porque ele estava distraído. No momento que era para ele estar lutando, ele estava cochilando no colo daquela mulher, no colo do inimigo. E muitas vezes, no tempo que era para a gente estar orando, a gente lendo a palavra, a gente meditando, a gente adorando, a gente adora não somente aqui, mas o Senhor procura adoradores que adoram em espírito e em verdade, assim diz o evangelista João. E essa adoração de verdade, ela é em todo tempo. Enquanto você está trabalhando, você está adorando ao Senhor. Enquanto você está conversando com alguém, você está adorando, proclamando o Evangelho. O Senhor está em busca dessas pessoas. Pessoas que carregam a essência, pessoas que não estão distraídas, mas pessoas que estão atentas aos sinais e estão aproveitando cada oportunidade que tem para falar, para adorar e para pregar o Evangelho e também para testemunhar aquilo que Ele fez na sua vida. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós não podemos nos distrair. E esse foi Sansão. Um homem cheio de Deus, mas que se distraiu. E você com certeza conhece o final dessa história. Ele foi pego, fura os olhos dele, e ali leva ele para um templo onde reúne todas as autoridades ali. E naquele momento ele clama ao Senhor, ele clama ao Senhor, para que o Senhor venha novamente, para que o Senhor usasse ele mais uma vez, e o Senhor usa ele novamente. Então eu quero dizer para você aqui essa noite, talvez você se distraiu em algum momento, talvez você fez o que não era para você fazer, talvez até agora mesmo você ainda está contaminado com algo que você se distraiu, algo que você se deliciou, algo que você voltou, assim como Sansão voltou em algo que ele já tinha vencido, e talvez você já venceu algo, mas você está voltando a cair neste pecado novamente. Saiba que hoje mesmo, se você fizer assim como Sansão, clamar ao Senhor, Ele está disposto a te perdoar, a te curar, a te libertar e te usar novamente. Glória a Deus! Aleluia! Vamos lá para Daniel. Abra aí a sua Bíblia no livro de Daniel. Vai para Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 8. Agora nós vamos ver como nós podemos vencer as distrações. A palavra do Senhor em Daniel capítulo 1, versículo 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém? Amém. Você não pode se contaminar. Lembra-se de Sansão? Ele se contaminou, ele começou a se distrair. Daniel agora, por outro lado, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decidem não se contaminar. E olha que eles tinham tudo para querer se contaminar. Sabe por quê? Porque eles estavam escravos, eles tinham uma vida escassa de alimento. E talvez ele poderia dizer: uau, glória a Deus, agora eu vou tirar minha barriga da miséria, agora eu vou comer dessas finas iguarias, aquilo que eu não tinha, agora eu tenho, então eu vou usar e abusar. Mas não é tempo disso, é tempo de consagração, é tempo de jejum, é tempo de oração, é tempo de não se contaminar. E por causa desse motivo, Daniel, ele tem uma vida no altar. Daniel, ele tem revelações, porque ele tem um coração profundo em Deus. Então por isso Deus revela coisas profundas para o Senhor.
Hernani Santos vai dizer assim, que Deus não dá revelações profundas para pessoas que têm um coração raso, pessoas que não têm uma vida de oração, pessoas que não têm uma vida de consagração. Ela com certeza ela vai se distrair porque ela não está atenta, ela não tem revelação, ela não percebe que aquilo é algo que vai contaminar a vida dela. E um pouco mais adiante, ali em Daniel no capítulo 3, rei Nabucodonosor, ele constrói um monumento, e a ordem era para que todos se prostrassem diante dele. Mas esses 3 homens, esses homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram, porque eles estavam atentos ao que estava acontecendo. Ele estava atento à informação que estava vindo do céu. Sabe por quê? Porque eles não estavam distraídos, porque eles não se contaminaram. Agora eles estão atentos às informações do Senhor, e porque eles não se distraíram com as finas iguarias do rei, agora eles não vão cometer pecado. Sabe por quê? Porque eles sabem o que eles estão fazendo. Eles estão andando debaixo de revelação, e a nossa geração está precisando disso. Andar debaixo de uma palavra, andar debaixo de uma revelação, andar debaixo de unção, andar debaixo de consagração. Aleluia! E por causa disso, de não se curvar diante o rei Nabucodonosor, eles são lançados na fornalha. Mas o que Isaías no capítulo 43 diz? Se nós passarmos pelas águas, o Senhor diz assim: eu estarei contigo. Se eu passar pelos rios, as águas não me submergirão. Se eu passar pelo fogo, o fogo não me queimará. Mas para isso nós precisamos estar atentos ao que a palavra está dizendo. Para isso nós precisamos estar atentos às informações do céu. Nós não podemos nos distrair, porque a prova ela virá. E somente pessoas que estão atraídas pelo Senhor, somente pessoas que não estão distraídas serão aprovadas. E um pouco mais adiante, agora já outro rei, rei Dario, ele faz um decreto que não podia fazer mais petições a nenhum outro Deus a não ser ele. E Daniel, sabendo daquela informação, fez o quê? Subiu para o seu quarto e orava 3 vezes ao dia, como de costume. Como de costume, uma vida de oração, como de costume. Nada parou Daniel. Não foi uma informação, não foi um decreto. Infelizmente, tem pessoas que nem precisam de um decreto para parar de orar. Qualquer coisinha distrai. Qualquer mensagem que chega no WhatsApp já fica distraído, não ora. Sabe, meus irmãos, foi há 2 dias atrás, alguém me chamou no WhatsApp e falou assim: Kleber, rapaz, eu acordei essa madrugada e ele me levou, o Senhor me levou até Daniel. E eu falei: e ele falou o quê? E ele começou a falar, eu falei: uau, rapaz, glória a Deus. Eu estava ali lavando um curral ali em casa ali, eu falei: rapaz, eu estou aqui rupiado e dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele está chamando pessoas na madrugada e ele está levando para o livro de Daniel. Há um mês atrás, em um culto de oração, o Senhor também me chamou pela madrugada e ele me levou para o livro de Daniel. E a pessoa que ia ministrar no culto de oração, ela estava viajando e ela falou: Kleber, eu não sei se eu consigo chegar a tempo. Eu falei: não se preocupe, se você não chegar a tempo, eu já tenho uma palavra. Ela, glória a Deus. E quando ela chega, e ela conseguiu chegar a tempo, e eu tinha preparado uma palavra sobre Daniel. E quando ela chegou ali, ela começou a ministrar, ela vai e ministra ali sobre o livro de Daniel. E eu estava com o meu esposo, e eu mostrando para minha esposa, o meu esposo se rindo lá. Eu não estava me contendo, porque o mesmo esboço que o Senhor
Senhor me deu, Ele também deu para aquela pessoa. Sabe por que o céu está falando? O céu está trazendo informações para essa geração. O Senhor está chamando as pessoas para uma vida de intimidade. Então não se distraia se você ouvir a voz do Senhor. Assim diz Hebreus, se hoje mesmo você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não esteja distraído quando o Senhor te chamar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele chama você de uma forma suave. E se você estiver distraído, você não vai ouvir a voz do Senhor. E a oração é a palavra-chave que você vai vencer as suas distrações. Sabe, meus irmãos, eu já estou finalizando. Um dia lá em casa, eu terminei o serviço já bem tarde. Quando eu terminei, o céu já estava bem estrelado. Já eram praticamente umas 8 horas da noite que eu terminei de tirar o leite lá em casa. E aí eu saí ali do curral ali, imaginando, olhando aquelas estrelas ali. Eu comecei a me lembrar de algumas promessas, Ibrahim, que o Senhor já fez para mim, para minha família. De alguns lugares que o Senhor prometeu que ia nos levar. E eu falei assim, Senhor, por que até hoje eu não estou nesses lugares? Senhor, eu estou orando, tenho jejuado, eu estou me consagrando, eu estou lendo a Tua Palavra todos os dias, eu estou me alimentando do Senhor em todo momento, mas por que eu ainda não estou nesses lugares? E o Espírito Santo falou assim, você tem áreas que você ainda não foi curado, tem áreas que você ainda não foi liberto, tem áreas que você ainda precisa de libertação. E o Senhor foi falando coisas íntimas minhas. E às vezes a gente precisa ser ousado. Às vezes a gente precisa ser ousado. E eu falei assim, Senhor, eu entendi, mas antes que eu cometa esse pecado, antes que eu deslize novamente, que o Senhor me leve. Se não for para viver o seu propósito, eu não quero mais viver, me leve então, Senhor. E eu fiz uma oração, e quando eu fazia essa oração, eu olhava assim para as estrelas. Mas Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou orando aqui. E se eu estou orando isso, é porque eu confio em Ti. E eu quero e eu preciso da ajuda do Senhor, ó Espírito Santo. Se o Senhor não vir, eu não vou conseguir. E eu senti assim, amados, um poder vindo do céu sobre a minha vida. E enquanto eu caminhava ali para casa, eu caminhava assim, parece que eu não estava sentindo o chão, assim, eu falei, nossa, mas eu sou doido demais fazer uma oração dessa. E eu não sentia mais o chão, eu falei, Senhor, Espírito Santo, como é que vai ser agora? Da agora para frente, como é que vai ser? Já ouviu o que eu acabei de orar? O Espírito Santo, ele respondeu na boca da minha esposa, que estava no banheiro, tomando banho e adorando. Ela estava cantando assim, eu navegarei no oceano do Espírito. E o Espírito Santo falou assim, é isso que eu tenho para você, Cléber. Você vai navegar no oceano do Espírito. Você vai ter experiências profundas comigo a partir do momento que você voltar somente para mim. Amados, e de lá para cá eu tenho vivido experiências extraordinárias. De lá para cá o Senhor tem me chamado nas madrugadas. Ele tem me chamado de uma forma extraordinária. Às vezes eu quero dormir porque eu tenho que acordar na madrugada para tirar o leite lá em casa. Mas é tão gostoso estar a sós com o Senhor. E um dia desses eu, lá em casa também, não sei se todos aqui conhecem uma vaca, quando ela dá bicheira, o cheiro daquela bicheira, ela fica muito denso, e em volta daquela vaca toda você sente aquele cheiro forte, aquele fedor. Eu já contei essa história muitas vezes lá
na igreja, mas para vocês eu ainda não contei. E eu estava ali curando aquela bicheira. E de repente veio um perfume suave. E eu falei assim, eu senti, eu conheço esse perfume. É o Senhor Espírito Santo está aqui comigo. Sabe? E o Senhor quer ter essa intimidade também com você. Isso é relacionamento. Isso é relacionamento, então não se distraia. Não se distraia. Porque o Senhor hoje mesmo, Ele quer fazer uma aliança com você. Uma aliança de relacionamento. Então esteja atraído pela presença do Senhor. Esteja atraído pela presença do Senhor. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Levante aí as suas mãos. Sim, Espírito Santo, nós te adoramos neste lugar. Nós dizemos para o Senhor, ó Pai, aqui. Ó Deus, é o nosso alvo. Nós ansiamos por mais. Ó Espírito Santo, nós não queremos estar distraídos por coisa alguma, mas nós queremos ser atraídos pela Sua presença. Então confesse agora o seu pecado, se entregue ao Senhor, seja ousado na presença do Espírito Santo, porque Ele está aqui. Oh Deus, assim como diz Isaías no capítulo 61, o Senhor te ungiu. O Senhor te ungiu para pregar, para libertar, para curar. Então o Senhor quer te usar. Não esteja distraído. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu declaro aqui agora essa noite um renovo, uma entrega total, sem nenhuma reserva. Leva-nos, ó Deus, a este movimento, Espírito Santo, que o Senhor está fazendo aqui na terra, porque o Senhor está levantando homens e mulheres que estão atraídos pela Tua presença. Sabe, irmãos, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo, porque Ele está te chamando essa noite. Ele está chamando você para uma vida íntima, onde Ele cuida de você, onde Ele te lava, onde Ele limpa as suas feridas, onde Ele coloca remédio, onde Ele pega você pela mão e guia você até o propósito. Não volte a cometer pecados que você já foi liberto. Não coma das coisas que estão imundas. Não se alimente daquilo que pode matar você. Não esteja dormindo no momento que era para você estar guerreando em oração. Se levante neste lugar.